Eu orava, eu fazia campanha de oração com as minhas amigas. Eu não sabia de onde viria. Mas uma convicção eu tinha no meu coração. Eu não erro de novo. Não erro de novo. E graças a Deus, Deus não deixou eu errar de novo. Deus foi muito bom. Mas eu acho que a gente tem que orar pela nossa vida sentimental. Para vocês terem ideia, os nossos pais moram na mesma rua até hoje. A gente era vizinho! Vizinho! Eu sempre achei o Elias muito bonito, porque Deus caprichou. Eu sempre achei o Elias bonito. Ele era realmente o homem mais bonito ali do bairro que a gente morava. Menino de Deus, um menino que sempre amou e honrou muito a sua família. E uma coisa que fez toda a diferença foi ouvir a voz da minha mãe. Sem saber, ela orava e dizia assim, esse é o genro que eu queria ter. Ela não me falava nada, mas ela dizia, esse é o genro que eu queria ter. E quando eu entrei no primeiro relacionamento, minha mãe ficou muito triste. Minha mãe viu que não era para mim. E eu não ouvi o conselho. E eu acho que uma das coisas que eu falo hoje, escuta o conselho da sua mãe, escuta o conselho dos seus pais. Eles te conhecem. Eles sabem o que vai combinar com você e o que não vai. Eles conhecem seu temperamento, seu jeito, eles sabem. E minha mãe sempre olhou para o Elias e falou assim, nossa, ele é um bom filho. Porque realmente um bom filho, ele é um bom marido. Isso é fato. Eu vejo e provo disso. O Elias, ele tem uma maternidade, uma paternidade curada, tão lindo. Eu nunca vi alguém tão amigo do pai quanto o meu marido. E faz um ano que o meu sogro faleceu. E foi muito doloroso para o meu marido e tem sido. Mas eu vi o grande homem que o meu sogro fez através do Elias. E eu vou te dizer, não tinha muitos recursos, humilde, mas ele deu dignidade aos filhos. Ele lutou, foi um homem batalhador e ensinou princípios para o Elias. Desde novo, instruiu muito o Elias. Eu vejo assim os conselhos que ele dava para o Elias, desde a infância que o Elias me conta. E são orientações que mudaram o destino, a história dele. O Elias, apesar de vir de uma família muito simples, sempre estudou escola pública. Ele acreditou, ele estudava em cima de uma caixa d'água. E ele hoje é concursado, né? Ele é capitão da Marinha e passou em primeiro lugar do Brasil. Por quê? Porque teve um pai que instruiu, teve um pai que orientou, teve um pai que cuidou. Não tinha recursos, mas muitas vezes ia andando até o trabalho para dar o pão para os filhos. E hoje ele tem um filho honrado, que é o Elias. E eu sou muito grata a Deus por ter ele como meu marido. Então a paternidade faz uma diferença na vida do homem. E ele é fruto do pai que ele teve. Mas conta esse reencontro que vocês Ah, tiveram. como foi? Sim, foi maravilhoso. Porque assim, eu conheço o Elias há muito tempo, ele era líder dos jovens, ele sempre me chamava, eu já pregava desde a minha adolescência, mas aquele negócio assim muito pontual. Muito ali entre jovens, adolescentes, e ele me convidava para pregar. Ele dizia assim, eu convidava só porque você era uma boa pregadora. Aí ele fala, só que não, né? Que ele já ficava de olho em mim. Mas a gente seguiu rumos de vida muito, muito diferente, porque embora a gente morasse na mesma rua, eu era de uma igreja e ele era de outra. Então, por vezes, tinha um encontro de jovens que aí uma igreja convida a outra igreja e eu ia lá, eu pregava, mas a gente nunca teve a oportunidade de conversar. E sempre quando a gente teria a oportunidade de conversar, eu vou dizer, acontecia muitas coisas para que eu não chegasse perto do Elias, nem Elias perto de mim. É tanto que eu lembro que num retiro, ele tinha uma namorada, uma abençoada, que ele namorou, e ele tinha terminado esse namoro. E nesse retiro, os pastores, todo mundo sonhava com nós dois juntos. Todo mundo olhava e dizia, esses dois têm tudo a ver. Sendo que a gente nunca tinha a oportunidade de se conhecer. E todo mundo falou, é agora, é nesse retiro. Você acredita que ela apareceu e ainda ficou no meu quarto? Tipo assim, pra eu nem chegar perto dele, tinham terminado o namoro, mas eu não sabia. Mas ela fez questão, quando ela soube que eu ia, ela fez questão de ir ficar no meu quarto. Olha isso, gente. E aí eu sei que tudo aconteceu pra gente não ficar próximo nessa época. Sei que a minha vida seguiu, a vida dele seguiu. Eu entrei nesse relacionamento e assim foi. E logo depois, ele disse que meu pai um dia chegando do trabalho, subindo na rua, ele estava num portão. E aí ele, e aí?
irmão Jacinto, como o senhor tá? Ah, tô bem. Tá sabendo da minha filha? Ele, não. Porque o dia que ele viu que eu tinha me casado, ele ficou muito triste. Ele, poxa, perdi. A mãe dele olhou pra ele e falou assim, poxa aí, meu filho, perdeu. E um dia meu pai subiu na rua e falou assim, tá sabendo da Jennifer? Ele, não. A Jennifer tá separada, separou, não deu certo. Aí ele, dentro do coração dele, eu ainda tenho uma chance. Nem pôde esboçar. Imaginando o seu pai contando com... Meu pai foi assim mesmo. Exatamente. E aí eu sei que eu não tinha um contato do Elias, a gente nem se falava. E o Elias é zero rede social. Eu insisto pro meu marido ser. Mas eu lembro que até naquela época a gente tinha Orkut, lembra, gente? A gente tinha Facebook. Ele não tinha nada disso, porque seria uma ótima oportunidade de eu ter me aproximado do Elias na época. Mas como ele não tinha, a gente não tinha como se falar. E naquela época, convenhamos, não tinha WhatsApp, né? Como tem hoje. E aí eu sei que ele começou a aparecer um Elias no meu Instagram, curtindo minhas coisas. Eu, um Elias, nossa, meu vizinho. Tanto tempo. Aí um dia estou eu chegando na igreja. E eu vou te dizer, o nosso reencontro aconteceu na igreja. Por isso que eu digo, esteja no lugar certo. Parece que assim, eu vou te dizer, tinha dias que eu subia naquela igreja, minha igreja é uma imensa, é uma das maiores igrejas da Barra de Tijuca. Eu subia para cantar, falava, gente, não tem um homem solteiro digno nessa igreja. Eu sei que muitas mulheres passam por isso, mas eu sei que do nada Deus faz brotar. Deus fez na minha vida, Ele faz brotar na vida de qualquer um. Sou mais de 13 anos. Nossa. Muita coisa. E eu me lembro que eu subia para cantar e falava, Jesus, não tem nenhum homem solteiro legal nessa igreja. Mas um dia ele resolveu ir me visitar, que ele sabia. Ele não era da Atitude. Não era da Atitude, ele era de outra igreja. E ele resolveu ir lá me visitar. E nesse dia, por acaso, meus pais foram. Pensa assim, meu pai chegando para estacionar e ele estacionando do lado. Estacionaram um do lado do outro. Aí meus pais, Elias, eles... Oi, Jaci, irmão Jacinto. Verônica, entraram todo mundo junto. Eu falei, mãe, o que o Elias tá fazendo aqui? Vocês trouxeram o Elias? Ela, não, a gente encontrou eles aqui. Eu até achei que eles tinham armado. Porque minha mãe sabia que eu tava numa fase, né, difícil, esperando em Deus, aquela fase. Aí ela, não, ele chegou aqui de repente, eu sabia. Eu, tá. Aí depois a gente ficou conversando e ali começou um reencontro. Mas eu achei que talvez pudesse acontecer logo, não. Aí ele seguiu, a gente ficou um tempo sem se falar, até que depois de um tempo, ele me mandou uma mensagem. E tudo aconteceu numa oração. Ele, sem eu saber, ele tinha feito uma oração. Na virada do ano, não me lembro de qual ano, eu sou boa com data, ele disse que, sem a gente ter contato nenhum, ele dobrou o joelho na virada do ano, dentro do quarto dele, e falou assim, Deus, eu quero muito casar. Porque o Elias nunca tinha casado. Eu quero muito casar. E eu ia ficar muito feliz se fosse a Jennifer. Sendo que a gente não tinha contato nenhum. E minha mãe, um dia passando, falou assim, Elias, você tem o telefone da Jennifer? Aí ele, não! Aí ela passou para ele meu telefone, pediu para meu irmão passar. E ele me mandou uma mensagem. Jennifer, eu tenho orado por você. Eu gosto muito de você. Aquela mensagem dele virou uma chave no meu coração. Porque até então... Até a Bia tinha me visto na igreja, eu conversando com ele, e ela falou assim, nossa, que bonito ele! Aí eu falei assim, mas nada a ver, já conheço há tanto tempo, ixi, não vai rolar. Tipo assim, a gente pensa assim, nossa, já conheço há tanto tempo, nunca rolou, vai rolar agora, vai acontecer agora. E aí eu falei, não, nada a ver. Quando ele falou essa mensagem, eu falei assim, gente, eu tô aqui, triste. Por que eu não me permito conhecer, conversar? Às vezes a gente também não se permite. Ele falou assim, vamos tomar um café? Eu falei assim, então tá bom, vamos. E nisso que a gente acabou saindo para jantar. Né? Nesse jantar, a gente esclareceu tudo, desde aquela época dessa namorada que apareceu no meu quarto. Ele falou essa fase da vida dele, eu contei toda a fase da minha vida, que a gente não se falava. E a partir dali, Deus despertou mesmo um sentimento que foi diferente de tudo. Isso foi quanto tempo depois que você já tinha se separado? Em torno de uns 2, 3 anos. Levou um tempinho. Levou um tempinho. Não foi tão rápido, não. Mas eu vou dizer, eu orei muito pela minha vida sentimental. Eu fiz o jejum de Esté, eu orava nas madrugadas. Eu falava assim, Deus, eu errei uma vez, não vou errar a segunda, não. Deus, não vou errar. Eu orava, eu fazia campanha de oração com as minhas amigas. Eu não sabia de onde viria. Mas uma convicção eu tinha no meu coração. Eu não erro de novo. Não erro de novo. E graças a Deus, Deus não deixou eu errar de novo. Deus foi muito bom, mas eu acho que a gente tem que orar pela nossa vida sentimental.
O que acontece? Ninguém fala de vida sentimental. A gente prega sobre emprego, a gente prega sobre trabalho, sobre coisas corriqueiras, mas a gente muitas vezes não fala da sua vida sentimental, que ela importa para Deus. Deus, ele se importa. Quando Deus ele criou o homem, ele disse tudo era bom, mas uma coisa ele disse, não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora. Farei para ele uma esposa. Então, a família é projeto de Deus. E eu me lembro que eu rasguei meu coração para Deus. Eu falei, Deus, eu sonho ter minha família. O Senhor me prometeu desde a minha adolescência que eu teria minha família. E eu comecei a falar, Senhor, eu quero viver as suas promessas, eu quero viver o que o Senhor tem para minha vida. Ajusta em mim o que precisa. Porque às vezes a gente que também não está preparado para receber a bênção. E eu entrei nesse processo de clamar muito a Deus pela minha vida sentimental. E eu vou dizer, Deus fez. Ele orou também. E eu acho que tudo começa com a oração. A gente colocar diante de Deus a nossa vida sentimental, que Ele vai preparar a pessoa certa. Como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui. A minha oração é que esse vídeo possa gerar muitos frutos na sua vida. Se você ainda não conhece, nós temos um ministério Geração Reborn de mulheres, que de segunda a sexta nós enviamos um áudio devocional que se chama Quarto de Guerra. É gratuito, é só você entrar, ser abençoada. Acontece tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E ali você vai sendo nutrido pela palavra de Deus. E não só isso, nós também temos ferramentas para te ajudar a você avançar no seu tempo em comunhão com Deus. Você pode acessar a nossa loja no www.geraçãoreborn.com.br. Tem o nosso planner devocional, pão diário, livros, bíblias para te ajudar a você crescer na sua comunhão. E também quero sugerir mais 2 vídeos para você continuar caminhando aqui conosco e sendo abençoada pela palavra de Deus. Vou deixar aqui disponível para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue sendo abençoado pela poderosa palavra de Deus.